Ok? Podemos? Vamos lá, meninas. Vamos lá. Merda, 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 merda. Bom, gente, hoje nós temos uma convidada diferente, numa função que ainda não habitou aqui o Corda Bamba. Ela é simplesmente a pessoa mais requisitada do audiovisual brasileiro. Trouxemos uma primeira assistente de direção. Então, com vocês, Kitty Fel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A maior. Finalmente! Obrigada pelo Maravilhosa. convite. Muito obrigada. A Kitty nasceu em São Paulo, estudou língua italiana na Università per Stranieri, em Perugia. Università per Stranieri. Stranieri, na Itália, claramente. Ela estudou também em Bell School em Cambridge. Ela é graduada em cinema na FAP e ela trabalha como primeira assistente de direção em cinema e seriados brasileiros. E eu quero falar alguns filmes que a Kitty participou. Vamos lá, que a lista é grande. É grande. O Palhaço, O Filme da Minha Vida, Narradores de Javé, O Sol do Meio-Dia, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, A Festa da Menina Morta, All the Invisible Children, Redemoinho, Boleiros, Entre Vales, Sob Pressão, Serra Pelada, Grande Sertão Veredas, Betinho, Humanas, Psica, Homem com H, entre outros, assim, que a lista é infinita, uma coisa linda. E, enfim, temos muitas perguntas, viu, Kitty? Se prepare. Perguntas. É uma Com essa grande honra pra experiência. gente Tô ter pronta. você aqui. Tô pronta. Gente, obrigada por estar aqui com a gente. Meninas. O seu nome, assim, é onipresente, Sim. né? No mercado audiovisual, todo mundo te ama, todo mundo te conhece. Quando pensam numa D, é a Kitty. Então, assim, é um prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Eu queria te perguntar primeiro, assim, a função de uma assistente de direção, tipo, quais são as suas responsabilidades dentro do set? Só pra galera, o comecinho, pra depois a gente entrar. Considerando que muitas das pessoas que nos assistem são jovens atores, Claro. pessoas que estão começando, e não necessariamente a pessoa, ela é AD. O quê? Sim, O que sim. faz um AD? Cara, eu vou começar com uma história muito, muito boa que eu tinha um curso que chamava Cinema Invisível com a Marcelinha Lorde e agora tem um que chama Sonhar o Invisível, que eu tô solo nessa. A palavra cinema invisível, ela surgiu porque eu estava assistindo com uns amigos na estreia, o ano em que meus pais saíram de férias, e meus amigos terminou a sessão, eles estavam todos chorando. Aham. E aí o meu amigo, ele estava chorando, daí eu olhei para ele assim, feliz, porque, pô, que bom que tocou, né? Que bom que afetou, que bom, pô, que massa. E ele falou assim, caramba, a fotografia é linda, a arte é linda, o elenco é fabuloso, o som tá lindo, a música. Aí ele olhou para mim e eu já era primeira assistente de direção e ele falou assim, e a assistência de direção é fabulosa. Aí eu pensei, meu, ele falou isso, mas é uma função tão invisível para quem assiste, Sim, é né? invisível. É uma função absurdamente invisível, então até demos o nome de Cinema Invisível por causa dele. E é tão lindo porque ele quis me alegrar e ele falou isso e eu morri de rir. Eu falei, cara, que ótimo, né? Porque é tão visível para quando a gente trabalha, para quando a gente faz. Sim. E é tão invisível, claro, para quem não conhece, né? Porque para quem conhece, você fala, caramba, você olha a obra e fala, uau, né? Como foi feito isso, né? Sim. Eu começo o meu curso dando um play no 1917. E aquela cena gigante, que é uma parada dele correndo, Ele correndo da guerra. que é uma parada absurda, e eu paro e começo com a pergunta, e aí? Como que isso acontece? Né? Então, assim, eu acho que se eu fosse falar, a principal frase do assistente de direção é comunicação, né? Eu acho que a comunicação, ele é uma figura que precisa muito de um conhecimento para trafegar com todos os chefes de departamento. Para quem não sabe, o primeiro assistente de direção é um chefe de departamento. Assim como o diretor de arte, assim como o diretor de fotografia, assim como a figurinista, a maquiadora. Então, assim, é uma figura, né? Eu falo muito assim, não é assistente nem do diretor e nem da direção. É um assistente de direção, o que é muito diferente, né? Do diretor, normalmente, todos eles têm, que é uma pessoa, é quase um personal dele,
que cuida dos afazeres dele, da agenda dele, totalmente linkado ao filme, mas cuida de um outro lugar. Seria da direção se cuidasse apenas do diretor, né, como uma forma direta, mas você faz com que todo mundo escute a mesma música, para que todos estejam indo numa mesma direção. Então, fazendo de uma forma simbólica, eu adoro a imagem do Border Collie com as ovelhas, né? Porque as ovelhas é uma equipe. E todas elas são importantes. E todas elas são geniais. E todas elas são fodas. Sim. E todas elas saem pelo pasto. E o assistente, ele precisa assistir ao diretor, né? Ele precisa estar perto, fazendo com que todo mundo caminhe numa mesma direção. Claro. Porque é que nem quando você lê um roteiro, quando você lê um livro, a gente pode discutir um livro, passar um dia discutindo o livro. Eu vi um livro, você viu outro livro. Por mais que as palavras sejam as mesmas. O roteiro é a mesma coisa. E o diretor, ele existe para que ele dê direcionamentos. Né? Porque se você vai direcionar, se eu for direcionar, vai para um lugar. Cada uma de nós tem uma bagagem, né? Sim. Então, assim, estrategicamente uma figura muito importante, e isso a vida dá, né? Você faz um plano de filmagem, é uma coisa gigante. E quando eu falo primeiro que tem direção, eu estou falando de cinema e série, né? Televisão é um pouco diferente, então eu não vou entrar nesse universo porque é bastante diferente os pensamentos, né? São funções, conversam, mas elas agem de forma bem diferente. E o assistente de direção, ele é o cara que está com uma mão com o diretor e uma mão com a produção executiva, né? Ele pertence ao filme, né? Ele é um assistente de direção para o filme. Então, ele faz com que todas as grandes cabeças andem numa mesma brincadeira, mas não só criativamente, né? Criativamente, você vai puxando, você vai fazendo as coisas andarem, mas tem também, tecnicamente, para você conversar com o técnico, com qualquer técnico, você precisa ter conhecimento, né? Entender do que você está falando. Entender o que você está falando, né? Afinal, a gente vai colocar tudo num frame em movimento, onde tem uma linguagem, uma narrativa, um monte de coisa. Então, assim, tem a parte estratégica, tem a parte técnica, tem a parte criativa, que nem todos os assistentes de direção participam, tem uns que não curtem, não gostam desse acesso, ou não querem, ou ainda não têm esse lugar, né? Porque sendo estratégico e técnico, você já consegue ser um primeiro assistente de direção. Tá. Você vindo com a criação, você ajuda a tudo aquilo que o diretor está falando, porque não é sobre o que você pensa, é sobre o filtro que o diretor está te dando para você poder seguir, né? E tem a parte principal, que é a humana, que eu acho que é a parte mais difícil, assim, para você liderar uma equipe, você tem que olhar no olho, você tem que passar uma confiança, e você tem que saber... psicólogo, né? E também, eu acho que também. Eu acho que não exatamente, mas você faz as coisas agirem de uma forma onde todo mundo se sinta confortável. A minha Né? pergunta Por mais que doa. era exatamente sobre isso, porque eu acho que você orquestra o set, Sim, né? sim. E eu queria... Isso mesmo. Exatamente, né? Eu queria entender como é que você atende, desculpa, tá? Te cortei, mas como é que você consegue atender a tantos pedidos, inclusive criativos, de várias equipes diferentes, né? Porque, assim, é isso, é quase uma psicóloga mesmo. Como você... Qual é o seu perfil no set? Cara, assim, Que você me parece muito calma. Quando as pessoas se referem a mim, elas falam duas coisas que eu, com o tempo, fui entendendo que são reais. Elas falam, você é muito forte e muito doce, né? Eu acho que são duas coisas tão legais de funcionarem como pessoa. Na verdade, eu sou assim como pessoa e o set acaba me impregnando do que eu sou, porque eu estou lá, né? O set é uma coisa muito sagrada, né? É muito sagrado estar no set, assim como num palco, né? Eu peço licença para entrar. Sim, toda vez. Não tem como, assim. Então, quando eu chego eu tenho todos os dias frio na barriga, mesmo com muitos anos de cinema. Eu acho que o dia que eu perder isso, eu perdi a brincadeira, sabe? E eu não quero perder a brincadeira, mesmo que essas brincadeiras se transformem em mil coisas, assim. Mas o set é uma coisa muito, muito séria, porque, assim, falando de uma forma generalizada, a gente tem o roteiro, né?
não falando da produção inteira, mas a gente tem o roteiro, a gente tem a filmagem e a gente tem a montagem. Essas 3 coisas fazem acontecer um filme, né? Sim. E são 3 lugares muito diferentes. Acho que o roteiro tem um nome em espanhol que é muito bom, que é guion, que acho que é o guia, né? Quando você estuda os mais fodões de roteiro, né? O Maqui, por exemplo, que eu, em 2006, li o Maqui e falei, nossa, ainda mais nova, falando, putz, mas ele é muito... Ele engessa, ele tem um monte de leis e fórmulas. Será que eu quero isso? 10 anos depois eu peguei o mesmo livro, fui para a Índia representar um filme do Barcinski, o Intervalos, e aí eu peguei eu falei assim, sempre pego um livro antes de sair, eu peguei esse e eu li durante a viagem, uma viagem longa, e eu era outra pessoa 10 anos depois. Olha que louco. E eu entendi tudo o que ele quis dizer. Então, assim, muito respeito a todas as pessoas que vêm com qualquer tipo de referência, tudo que maturou, né? Todo mundo que matura alguma coisa, acho que tem que prestar atenção, porque alguma coisa tem para trocar, e ele tem muito, na verdade. E eu me lembro, assim, ele falando que o guion não é muito importante, mas ele vai passar por transformações, principalmente quando os atores chegam. Ele fala, antes dos atores chegarem, o guion não tem a mesma energia. Quando a gente vai para uma sala de ensaio, a gente sabe como as coisas funcionam, né? E quando chega uma equipe também, sabe? Chega o fotógrafo com a linguagem, chega o diretor de arte, a diretora de arte, a fotógrafa. E quando você vê todo mundo falando e todo mundo começando a fazer o filme acontecer, a figurinista, a maquiadora, você começa a entender que todo mundo cria, né? Tem uma imagem de uma vez que eu fiz um workshop com também um americano, por uma coincidência, e ele fala assim, o cinema é um quadro vazio e você vai colocando peça por peça, só que você só vai entender a imagem que rolou no final, né? Porque é uma arte com muito técnico, né? É uma arte muito grande, né? Que passa por muitas camadas, né? Por mais que hoje a gente tenha salas de roteiro, a gente sabe que tem um carinha ali, uma mina ali, falando, é por aqui que a gente vai, né? Na montagem, também a mesma coisa. Ele também está sozinho, mas ele não está sozinho, né? Agora, existe um lugar de muita essência, que é quando a equipe inteira está lá, que eu acho que é o set. Eu acho que o set ele é muito poderoso, sabe? Ele é muito... Ele é uma nave espacial, sabe? Que você entra e fala, caramba. Só que, ao mesmo tempo, essa nave espacial, ela tem tempo, ela tem um orçamento. Ela tem, por mais que você em direção não abra um orçamento, ele é responsável direto por qualquer custo, né? Você tem que fazer com que um dia funcione, com aquilo tudo, né? Então, a pergunta de vocês, né? Como isso tudo funciona? Cara, primeiro que a minha cabeça, ela funciona muito em camada. Eu sou capricorniana, com aquário e com capricórnio, assim. Então, assim, eu funciono muito no Saturno, né? Que é o timeline do Cronos mesmo. Então, a minha cabeça, ela funciona muito em camadas. Eu vejo a Aninha, minha namorada, Ana Kutcher, ela é libriana, assim. É muito diferente conversar com ela artisticamente, porque eu funciono num lugar assim. Agora, você precisa dominar mesmo tudo para você poder falar, né? Um lugar prático, né? Sim. Mas é isso, você ganha o tempo inteiro, né? Você ganha o tempo inteiro. Mas você estuda para você ir para o set e você não sabe o que vai rolar, né? Você sabe que você sai do ponto A e vai para um ponto B. Isso é muito bom, porque o ator é isso também, assim, a gente estuda, e na hora que chega no set joga tudo fora e vai pro jogo. E aí a gente torce que tudo que a gente estudou e pesquisou e esteja lá dentro, que na hora do set, que é a hora da brincadeira, da diversão e da troca, que venha. E assim, esse frio na barriga a gente também sente o tempo todo. Nossa, em palco, então não seria delícia, né? Uma delícia é o que mantém a gente vivo. A gente escolheu a arte também. O Kurt Cobain, na carta de despedida dele, ele fala que, putz, cara, eu prefiro morrer do que ir apagando, né? Ele não estava mais conseguindo, então ele cita o Fred Mercury, ele fala, eu tô sem esse tesão, então eu não quero mais. Essa faísca, né? Porque quando você lida, a gente que lida com arte, a gente que é artista, a troca é muito forte. E é num mundo subliminar, num mundo que é invisível. Né? Como é que você fala para alguém que você está criando? Como é que você fala,
né? Mas É muito bom isso. E sabe que eu sou meio obcecada também pelo Kurt Cobain, e ele tinha uma dor, uma gastrite aguda, e ele não tomava remédio porque ele tinha medo de que se aquela dor passasse, a arte dele não ia ser igual. Ele não ia escrever igual. Então, é tão maravilhoso, né? E a gente pensa um pouco assim, a arte é um pouco assim. Essa dor né? acompanhou ele muito. Cara, isso é muito bom, porque eu tenho um amigo ator que ele falou que ele sempre ele teve uma vida muito boa, assim, desde criança. Ele falou, Lara, eu nunca tive grandes traumas na minha vida, então eu acho que, pô, eu tô na merda, porque eu vou ser um artista merda. Ele sabe pelo que eu passei, etc. Ele fala, o que eu faço? Eu falei, cara, não queira, calma. Que merdas acontecem, não pede isso, amigo. Vai, sabe, vai se experimentando. Mas eu entendo esse medo de dar não dor, eu entendo. Então, é muito louco. Quando ele falou isso pra mim, eu nunca tinha pensado, porque quando você tá na dor, principalmente quando você tá dentro, né, mergulhada naquela dor, você fala, caralho, isso podia não estar acontecendo comigo, bicho, podia estar tudo bem. Mas eu entendo que isso, por exemplo, a minha dor tá se transformando num monólogo agora. Uma vida na passividade, muito flat, né? Uma vida grande. Mas quem busca desafios, né? É isso. Como nós. Quem tem a inquietude em si, não tem como, né? Por mais que você possa não ter um histórico, eu tenho. Eu tenho. Eu até hoje fico perguntando, caramba, como é que eu tô aqui? Sabe? Só que tudo aquilo me faz esquecer o tempo inteiro, né? É assim, eu queria falar uma coisa, né? Você estava falando sobre teatro, né? Então, assim, tem uma coisa que o teatro tem de diferente do cinema, que é muito interessante, que você ensaia e você vai. Por mais que mude, eu também fazia direção de teatro no início, porque eu sou muito fã de ator e eu acho a arte mais foda que tem. Eu acho que um tem o violino, o outro tem a máquina de escrever, o outro tem um pincel, e o ator tem o corpo, e as coisas se misturam, e assim como a arte. Então eu acho uma loucura. E aí tem uma coisa no teatro que você vai pleno, por mais que você mude durante todo o processo, o cinema tem uma coisa que a gente não ensaia 100%. Sim. Porque existe uma coisa, uma magia que acontece no teatro também, óbvio, claro. Quando você pisa no palco, a brincadeira é outra, jogo é jogo, treino é treino. Deu a luz, você deu a luz, a viagem é outra. Mas existe uma coisa que você não ensaia mesmo 100%. Porque você tem que estar aberto. Você não pode finalizar uma parada, não existe finalizar. Porque todo mundo daquele set vai pela primeira vez fazer aquela diária, naquele lugar, com aquela temperatura, com aquelas pessoas... aquele figurino, né? Não, e com aquelas pessoas naquele dia, um de luto, um de dor de barriga, o outro porque comprou seu apartamento, cada um está numa viagem para além do set. Então, assim, existe uma coisa que acontece no set, que essa é a sua pergunta, que é uma coisa, claro, existem as hierarquias como método, né? Então, realmente, o dono do set, que é quem fala ação, é o primeiro sem direção. O diretor, ele é o dono do corta, porque ele é o dono da cena. Mas ele é o dono do set. O set, como é uma coisa até perigosa, né? Você está com 70 pessoas no seu ouvido. Você sabe, né? Ok, todo mundo deu ok, fechou, ok, não tem... sabe, você faz com que tudo aquilo aconteça, né? Você não é um teatro numa sala fechada. Não estou dizendo nenhuma comparação, mas não é um teatro que você fecha e ninguém entra depois. Não, você não sabe se vai vir alguém reclamando, um vizinho, no meio do prédio. Então, você precisa ser um líder mesmo para você levar todo mundo. E você precisa saber muito, na minha opinião, de dramaturgia, do que você precisa fazer para que você esteja no set para trocar com o diretor e para qualquer pessoa que venha falar qualquer coisa, porque todo mundo ali tem uma história. Às vezes vem o boy de set e fala, caramba, mas sabe que meu pai foi sargento e uma vez aconteceu isso com ele. Aí você vai lá, fala pro diretor uma coisa que ele falou e que conta pro ator e que o ator fala, cara, é isso mesmo. E de repente quando você vê... Influencia na obra, Influencia na obra, claro. E qualquer pessoa. E daí você também filtra todo mundo para que você também... Porque as ideias são todas gênias, entendeu? Sim. Ninguém vai lá e fala qualquer coisa. E os que falam qualquer coisa, a gente também fala, não, mano. Agora né? Mas isso é muito boa ideia, mas não é para esse filme ou para esse momento, né? Bom, minha pergunta então vai vir desse gancho. Você trabalhou
com grandíssimos diretoras e diretoras, você está no rolê há bastante tempo, você é uma referência. Você não tem projetos seus que você queira dirigir? Eu tenho projetos meus que eu quero dirigir. A gente quer saber o que está na gaveta. Eu sou muito convidada para fazer as séries, até porque muitas vezes você está no set com os diretores e eles falam, agora você vai lá dirigir uma parada e volta. Acontece isso muito. Mas assim, eu tenho um pensamento dentro de... Assim como muitos colegas meus estão dirigindo e arrasando e sendo muito fodas e quebrando tudo, é que eu sou uma figura que penso que quando eu for dizer alguma coisa somente minha, precisa sair de mim. Tá. Então eu tenho assim, um projeto que numa próxima vez a gente vem falar sobre ele, mas ele existe sim. Pessoal. Pessoal, com as minhas cicatrizes. Você que escreveu, It? Com as minhas cicatrizes, com a minha dor e com o que eu posso tentar melhorar, né? Porque no fundo somos só contadores de histórias, só isso, somos só instrumentos, né? Sim, sim. Nossa, que legal. Você roteirizou demais. E você está em etapas assim de tipo, não? Tô numa etapa da escritura mesmo, eu tô no roteiro, Que lindo. Ele já está aí. Já está muito curiosa. Eu também, cara, porque dói, né? Dói tanto. Mas tem um tempo também, né, para escrever. E dói muito. Eu estou nesse processo. É isso mesmo. Você escreve, você chora e eu falo, parou. Guarda um pouquinho. Eu vou andar de bike. Aí você volta e fala, não consigo escrever, bora. Aí você fica de mal alguns dias. Aí você fala, nossa, vai a merda. Aí você volta e você fala, por aqui. Aí você fala, aí vem todos os medos do mundo, né? Normal, como todo mundo. Mas é interessante, porque você também, como você falou que você atua em camadas, né? Você tem aí camadas e camadas e camadas de vidas, de aprendizados, que de repente, quando você for colocar no seu projeto, pode vir uma coisa bem interessante. Cara, sem dúvida, assim, cabeça dos diretores é uma coisa muito das diretoras e dos diretores, é muito lindo, assim, porque são processos totalmente diferentes, que é o que a gente estava falando um pouquinho Claro. antes. Cada um tem uma brincadeira, né? Você vê o Karl Hamburger, o Esmir Filho, Luiz Fernando Carvalho, Guel Arraes, o Andrew Waddington, o Heitor Dália, o Felipe Barcinski, a Eliane Café, o Villamarim, sabe? Cada um deles tem um universo e tem um jeito de contar, uma narrativa. Então você aprende muito com todos, na verdade, né? Aprende com os diretores de fotografia, que também são os artistas no cantar. Né, são essenciais, importantíssimos. Com os diretores de arte, quando eles participam da dramaturgia, e tem alguns que eu sou louca por eles, que é muito lindo, sabe, quando você está no meio da brincadeira. Então, assim, é muito lindo ver. Só uma dúvida, para a gente poder mudar de assunto. Você falou da pré-produção, né, da produção, do set e da finalização. O AD, ele está em todas essas etapas? O AD, ele está... imagine que você recebe o roteiro e você entrega para montagem. Você está até aí. Tá. Que é uma coisa grande, né? Você ajuda a fazer todo o plano de filmagem, ao lado da produção, um cronograma. Você começa a criar todo o projeto a partir daí. É assim... Muitos amigos diretores, eu participo da sala de roteiro também, vou lá, bituco, volto, até porque às vezes os processos eles quase andam paralelos, está rolando a sala de roteiro e você já está no processo de locação e de elenco, que são os primeiros que são feitos com o diretor, então você mete palavras, você troca, você até fala, cara, a gente tem um valor que vai dar por tantas semanas, começa a conversar sobre cenas possivelmente de cortes que não vão atrapalhar a criação, né? Porque esse é o motivo, né? Você não pode atrapalhar a criação, você tem que fazer sua obra, mas ao mesmo tempo você tem um mundo para criar dentro do que já foi pensado e direcionado pelo guion, né? Sim. Mas aí você entrega na montagem, não é você que cobra a montagem com prazos, por exemplo? Não. Essa era uma dúvida. Não, a montagem, a pós-produção, que é uma coisa maior do que a montagem, né? Que é som, efeitos, enfim, tudo que cerca. A pós-produção trabalha com a gente no set quando a gente precisa, né? Muitas vezes você precisa deles para explosão, para maquiagens, para cabeças explodindo,
para pequenas coisas, para colocar num celular uma parada. Você trabalha com eles o tempo inteiro. O quê? Pernas verdes para usar prótese. Exato, depois, exato. né? Então, mas você entrega para montagem. Entendi. Eu tive a chance de trabalhar muito em montagem também, o que me deu uma visão muito grande da dramaturgia, né? Do que acontece, do que você entrega, do que você precisa, do que, sabe? Porque quando você discute a narrativa, a cinematografia, tudo, você também sabe quando um diretor filma muito e quando um diretor é pontual, sim, objetivo. E a característica, e às vezes pode ser, estamos filmando muito porque por linguagem, ou porque sou mais novo e quero dar mais material para montagem, ou porque eu não sou maluco, ou o que for. Mas nem importa, importa que cada um tem o seu estilo. Claro. Né? Quantas vezes eu vejo um montador falar assim, cara, não usei 1/3 do material que vocês filmaram. Claro. Acontece. Desculpa, Lara. Eu queria saber como foi esse processo de você conquistar esse espaço e essa credibilidade que você tem hoje. Eu gosto de saber os seus desafios que você teve. Se você consegue lembrar, assim, durante... eu lembro de tudo, a minha memória é cordiana. Adoro. Bom, eu parto de uma família que sempre incentivou a cultura dentro de casa. Meu pai é engenheiro civil, mas ele me levava todos os finais de semana numa peça e num cinema. Ai, que incrível. E ele tinha uma máquina fotográfica onde ele me ensinou a fotografar. Por mais que ele fosse engenheiro civil, cara responsável pelo metrô de São Paulo, trabalhou 30 anos no metrô, quer dizer, um cara das ciências exatas. Mas um cara com muita sensibilidade e sempre gostou, sabe? Cresceu na Avenida Rio Branco, entrando nos cinemas, pedindo para entrar escondido quando não dava. E ele fez isso comigo e sei lá, isso mexeu internamente, né? Claro. Aí eu sempre gostei de história em quadrinho, de ler. História em quadrinho, o visual sempre me chamou muita atenção. E o fato de gostar de fotografia e de história em quadrinho me fez achar que o cinema poderia ser um bom caminho. Claro. Né? Eu fiz faculdade de jornalismo, eu prestei jornalismo e cinema. Não entrei na de jornalismo, mas não sei porquê, também tem umas coisas que são mais místicas do que sabe? Eu fui fazer cinema, fui entender. Num momento que, imagina, que ninguém fazia cinema, era ousado. Um amigo do meu pai uma vez falou assim, você vai fazer cinema, mas você vai trabalhar com o quê? Né? E meu pai falou assim, eu lembro do meu pai falando assim, com cinema. Né? Óbvio, mas isso é muito massa. Teve um puta apoio do seu pai. Teve um puta apoio do meu pai. Nossa, que foda. Dos meus pais, os dois sempre incentivaram todos nós a qualquer voo, assim. Então, eu acho que isso começou assim. E eu acho que, sei lá, eu gosto da palavra metida. Eu não acho metida uma palavra ruim, uma palavra boa. Eu sempre fui metida, assim. Eu caí num set do Hugo Giorgetti, ele tinha acabado de fazer o Festa, que era uma sucessão. E eu caí na produtora dele, a gente se apaixonou, a gente é amigo até hoje, é um dos maiores diretores de cinema que a gente tem, é um absurdo, um filósofo, um cara potente, e a gente se identificou com a nossa italianice, né, meu sobrenome, da Stefano Fel, o dele Giorgetti, os dois gostavam de basquete, a gente se identificou em absolutamente tudo, e aí eu falei, eu quero fazer o seu filme, na verdade eu nem pedi, eu falei, eu tô aqui. Eu vou fazer. E aí foi fazendo, e as coisas foram acontecendo, e aí eu fiz o sábado, e assim, um trabalho gera outro, né, gente? A gente que é artista, não, né, assim, é diferente, é muito diferente, eu falo isso muito, as televisões, elas são empresas, sim, e elas têm hierarquias lá dentro muito óbvias, né? Você é contratado e é mandado embora, não precisa tanto, né? No cinema não, se você fizer bem o seu trabalho, você vai continuar fazendo, né? No teatro, sim, eu acho que em arte também formando suas turmas, né? E aí você vai fazendo parte daquelas turmas, dessa turma para essa turma, né? E o que você quer dizer, né? Sim. Graças a Deus eu cheguei num lugar de roteiro que eu posso escolher os filmes, sabe? Como eu peço isso, eu agradeço, peço permissão. Acho que todo mundo vai conseguir uma hora isso na vida.
Acho que é uma parada. Tem, o céu é grande, tem estrelas Esse é o sonho para de todo toda turma. mundo. Esse é o meu sonho. Tem todo mundo, tem espaço para todo mundo. Você só tem que descobrir o que você faz melhor e para poder dividir o que você faz melhor, sabe? É isso. Os desafios. O desafio são muitos, né? Quando você é AD, você tem que entregar uma história contada. E esse processo é grande, né? Quando você bota no Google Maps, a gente sai daqui e vem para cá, ele vai te dar o sem trânsito e o mais reto possível, né? Só que quando você vai para um set, e você se prepara para isso. Quando você vai para o set, aparecem milhões de trânsitos, montanhas, os caminhos estão tortuosos, tem furo na estrada, aconteceu um acidente, acontece muita coisa para você chegar do A para o B. Então, assim, é uma estreia todos os dias, né? Quando você vai para o set. Só que você tem uma preparação muito grande que você tem que fazer. O segredo é a preparação. Você precisa se preparar muito. Voltando ao seu assunto, que é muito bom, sua pergunta. Assim, para você estar no set liderando, você tem que estudar muito. Né? Você tem que saber muito do roteiro, saber muito. Você tem uma equipe, né? A equipe é muito importante. Cada vez mais você não faz cinema sozinho. Você tem quantos né? assistentes normalmente? Depende do filme. Às vezes eu tenho, por exemplo, agora no Psica, do Kiko Meirelles e do Fernando Meirelles, éramos duas coordenadoras. Tinha uma primeira que vinham para o set, né? Eu cuidava do Fernando e do Kiko, ela cuidava do Kiko 2 episódios, eu cuidava do Fernando e do Kiko 2 episódios, mas as duas preparadas para qualquer um dos episódios, para entrar a hora que precisasse, e isso aconteceu, porque as coisas vão andando, as coisas, elas não são cartesianas, né? Sim. De jeito nenhum. E aí a gente tinha uma primeira... Elas são anti-cartesianas, né? Exatamente, graças a Deus, a gente busca isso, né? Aí a gente tinha uma primeira de base, tinha uma segunda de base, tinham duas segundas, uma ligada à ação e uma ligada à ordem do dia, porque a gente tinha uma segunda de set e um terceiro de set, tinham dois terceiros de set. Então, assim... Terceiro de set normalmente cuidam mais dos atores ali, etc. Cuidam. Eu trabalho de um jeito diferente, assim, eu provoco muito o segundo também para estar no camarim, porque eu acho que é importante, às vezes, você estar no set com já o terceiro, já bolando a cena, dependendo do tipo de cena. No caso do Psique era bem delicado, era um filme, é uma história incrível, Netflix, sobre tráfico de mulheres, mas tinha muita ação, era muito, e era na água, né? A gente estava no Pará, não era uma coisa simples, a gente morou 5 meses no Pará. Tem isso, os desafios, eles são de todos os portos, né? De todos os portos. Humanas também foi no Pará, não foi? Humanas também foi no Pará 2 anos antes. 2 anos antes. Aí minha equipe era menor. A Mari vai vir aqui ano que vem. Eu soube. Eu soube. Mas ter essa linguagem técnica mesmo, né? Que para falar com todas as todas as equipes ali, né? E ter um objetivo final, assim. Não é brincadeira, não. Você tem parceiros muito... Ter essa questão prática, mas ao mesmo tempo ter essa doçura. Eu acho sim, assim, por exemplo, o set, ele é muito... Na hora que o set acontece, tem um trio ali, que é o diretor, o primeiro AD e o fotógrafo, barra o gaffer e a maquinária, barra o platô, né? A galera, a produção de set. É muito importante ali aquela bolha para acontecer, né? Mas tem uma parada ali com o gaffer, o eletricista e o maquinista, que é muito deliciosa. Porque eles são seus parceiros mais íntimos, entendeu? Por mais que eles estejam fazendo o que o fotógrafo quer, mas eles são os caras que vão te dizer, cara, deu problema no gerador. Você tem alguma coisa para fazer antes disso? E aí você vai entende como é que tá a base, entende como é que tá o camarim, vê se o ator que estava dormindo, que só entrar tarde, pode entrar antes. E as coisas vão acontecendo, né? É muito vivo, né? Cara, que doideira. Eu acho assim, essa tem direção... Eu acho uma loucura, cara, porque é a pessoa que não para dentro do set. É a pessoa que tá ali o tempo isso mesmo. todo, ligada, assim, sabe? É mesmo. É um resolvedor de problemas, né? Nossa, cara. Cara, eu acho que todo mundo resolve. Eu acho que o que você faz é a comunicação disso tudo. Porque você não tem o braço para todas as brincadeiras. O departamento de arte, eles andam, o departamento de feminino, eles andam, o departamento de maquiagem, eles andam. Mas unir todas essas informações para que o set aconteça é muito dos ADs, né? Ligado à produção. A produção tem um papel muito importante. Não, eu acho muito importante. Acho muito interessante você falar sobre liderança, porque realmente eu vejo que o primeiro AD ele tem que saber sobre liderança no sentido que ele tem que liderar, ele tem que saber conversar com as pessoas.
com cada uma de um jeito diferente, porque dentro de um set, às vezes, as coisas estão dando errado. Sim. E aí começa problemão. É a função do primeiro AD falar, pessoal, lá, vamos por aqui, por aqui. É ele que ajuda ali, cara. E além muito disso, louco. também, a percepção que eu tenho das experiências que eu tive, ele também é um pouco o ritmo do set. Sim, super. Tipo, não dá pra perder mais tempo com isso. Vamos sim. lá, vai todo mundo. Não, Essa tipo, voz é vai muito cortar. presente, né? Inclusive, assim, você vai para uma locação, onde você só vai ter esse dia nessa locação, não existe chance de você voltar. Ter a locação de novo. Se por um acaso acontecer alguma coisa durante o dia, você vai ter que chegar, você vai ter que resolver junto com o diretor, o fotógrafo, como você vai resolver o dia, porque você vai ter que contar aquela mesma história, não vai ter chance de voltar de novo. Por motivos que às vezes não é só orçamento, né? Sim. Às vezes não tem outro dia. Não tem. Amanhã vai ser derrubado esse teatro. E a gente ia filmar aqui no teatro. Amanhã, a prefeitura vai fechar e você não entra mais. Opa, né? Ou até quando tem diretor atrasou ali, porque quis fazer mais takes de uma cena, e aí já tá acabando, já tem que desproduzir. E aí é só função falar assim, cara, essa última cena não vai dar tempo. Não, você consegue fazer da forma que for, você consegue dizer, acho que temos, e a gente ainda tem 2 cenas para fazer. Se você fizer mais aqui, a gente vai ter que tirar de alguma coisa lá. Então essa negociação é com muito tato, porque alguns têm muito humor, alguns não têm humor, tem de tudo. Alguns têm humor, mas não estão com humor, alguns estão mais sensíveis, porque assim como o elenco, né, que é uma coisa que eu cuido muito, acho, é a parte, trabalhamos para que façamos a cena, né? Eu acho vocês o máximo, eu acho que tá ali para a brincadeira acontecer. Então, por exemplo, ninguém acredita, mas eu fico ligada no coordenador de transporte me dizendo, a Nicole entrou no carro, no horário e vai chegar bem. Ou a Nicole, eu interfonei, parece que deu algum problema, aí entram, obviamente, os assistentes de elenco, que cuidam para ver o que aconteceu. Mas eu gosto de saber, porque você vai chegar mais ansioso ou menos ansioso no set. Gente, e a gente é tão sensível. A gente é tão sensível. Se está dando uma merda no set, a gente está super ligado ali. Se o diretor está sem Super paciência, sabe? Se a produção está acelerando. E isso muda muito a qualidade do nosso trabalho. Mas Eu tenho uma pergunta sobre esse assunto específico. Vai lá. Em set, já aconteceu com você de perceber que um ator tá travado, tá com uma questão, e você, não sei, parar o set ou chamar esse ator para um canto e conversar? Como que você atua, assim, com os atores? Não, Tô te perguntando isso porque muita gente que tá assistindo a gente é do campo da atuação. Não, claro. Assim, a Aninha curte, né? A minha parceirona, ela outro dia falou assim, você precisava fazer um curso para os atores. Porque eles chegam no set, Kit, e eles não sabem quem é quem. E eles ficam assim, perdidos. Exatamente. Agora que ela também é preparadora de elenco, então, ela mudou não, ela trafega nos dois lados, ela fala, cara, é sem brincadeira, que tem uns que não tem a menor ideia e eles ficam muito perdidos. Sim. Eu tenho uma ligação muito direta, eu olho no olho e eu pego na mão. Em geral, eu participo de ensaios, não de uma forma integral, né? Existe a preparação e existe quando o diretor vai. Claro. Quando o diretor vai, eu gosto de estar, porque é um lugar onde acontecem muitas criações, isso vai para o plano de filmagem, isso vai para a brincadeira, eu vou saber dizer para o diretor, puta, não vai por esse caminho, vai por esse, porque olha o que aconteceu na sala de ensaio. Então, eu tenho material para tudo, né? Por exemplo, falando, só para não me perder aqui, no Manas eu tinha, daí no Psica eu tinha essa galera, para além dessa galera eu tinha 2 pessoas ligadas a assistente de elenco e 2 continuistas. Então, era uma equipe de direção parruda. Parruda para um projeto gigantesco. Exato. No Manas, que também era um filme muito difícil de fazer, também fala sobre a exploração sexual das crianças. Eu tinha uma segunda, uma terceira, que é comigo para o set. Eu tinha uma segunda, terceira ali fazendo pontes, era um continuista, era bem menor, mas são sets diferentes, entendeu? E durante o processo, mesmo o Psica, 2 das segundas entraram em determinados momentos e saíram em determinados momentos. Você às vezes entram para apoios e voltam, então é uma grande estratégia que você faz ao lado da produção, e quando a produção está do seu lado para falar assim, vamos junto, entendi, precisa mesmo, é muito bom, é muito importante, você tem que ter toda a coerência para poder fazer isso acontecer.
E você já viu, já trabalhou com milhares de atores, assim. Eu acho muito legal a Ana falar para você de fazer um curso para ator, porque a gente tem experiência de set, né? Mas eu acho que atores mais jovens é isso. Todo mundo precisa começar, né? Ele não entende, sabe? É uma coisa, é muita gente, né? É muito. Aí tem aquele E é cara muita mexendo, e o gente cara ali. que tá naquele mundo, às vezes, por várias diárias, o ator chega para aquele dia, ele não sabe nem se ele pode dar bom dia. Começa daí. Começa daí. Mas um fica assim. complemento do que vocês acabaram de me perguntar. Sim, o ator está ali e ele está exposto, né? Alguma mão vai ser importante para que ele entre mais forte. E cada ator tem um processo muito diferente um do outro. Isso é super importante. Por exemplo, eu já vi filme que eu me lembro, porque a primeira vez que a gente vê o filme, a gente está muito ligado ainda ao set. É ruim, porque você gosta, mas se você está ligado ao que aconteceu no dia, lembra daquela chuva, então é muito difícil você distanciar numa primeira olhada. Mas eu já fui ao cinema olhar um ator que é perfeito e estava de um mau humor porque não tinha comido um sanduíche que demorou para chegar, e não por nada, às vezes acontece, às vezes a base está um pouco mais longe ou alguma comunicação não chegou e ele entrou chateado. Eu vejo o olhar dele e eu quase morro. Então, assim, não é frescura, você não mima ator. Ator não é mimável. Não. É horrível isso. Mas você precisa cuidar para que ele esteja protegido. Na potência, entendeu? né? Agora, tem todo tipo de ator. Todo. E de diretor também, falando um pouco do nosso lado. Porque tem diretores... Tem diretor que nem fala com o ator, entendeu? Que não olha no olho do ator, aí você fica assim. E a gente fica muito vendido, assim, eu sei. Muito inseguro, eu sei, sabe? Eu sei. Influencia muito por isso eu dou muito valor hoje à preparação de elenco, porque eu antes tinha um certo, não é preconceito a palavra, mas eu falava, cara, se o diretor não souber onde colocar a câmera e dirigir o ator e saber da dramaturgia, então, porque o resto ele não precisa saber mesmo. O resto cada um vem com as suas brincadeiras. Mas se ele não souber do mínimo, aí eu pensei, aí assim, os streamings pedem mais o preparador de elenco, porque você faz eles se situarem, mesmo que a direção venha depois com o diretor, você situa. Então, mesmo que não tenha um AD, que talvez não tenha as mesmas características que eu de olhar para o ator, tem um preparador que está ali. Sim, sabe? Isso eu acho que já deu uma direção, né? De uma certa forma, não uniformiza, mas assim, deixa todo mundo falando no mesmo registro. Não, sim, porque o preparador falou muito com o diretor, então tá todo mundo numa mesma página. Agora, tem diretores que falam corta e vão para a câmera e o ator tá ali e não vão falar. Isso é muito comum. Daí eu falo, mas você gostou? Gostou. Ele gostou. Muito obrigada. Entendeu? Aí eu falo, porque eu acho que é necessário, porque às vezes, e eu falo muitas vezes numa correria, eu falo assim, cara, é o seguinte, se ele não falar com você, é porque você está perfeito. Ele está indo para a câmera, porque a câmera não funcionou. Entendeu? Mas eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de falar assim, muito bom, vou repetir para mim, de dar alguma satisfação. Eu dou sempre a satisfação. Eu dou muita satisfação para o set. Porque eu acho que você situar o que as pessoas estão fazendo, deixa as pessoas mais seguras. Total. Porque quem está de fora num set de filmagem não entende uma porra do que está acontecendo. Exato. Porque as pessoas estão no rádio, agora as pessoas usam o outro, o intercom para falar entre o fotógrafo e o diretor. Então tem umas pessoas que vão ficando um pouco de fora. Se você não situar, todo mundo não vai para o mesmo lugar, né? O ator é o único que não está falando com vozes, né? O ator está ali, aí tá todo mundo assim, cada um respondendo alguma coisa. E às vezes fala, vamos de novo de tal ponto. Aí o ator fala, mas da onde no texto? Cara, o ator, assim, nós somos o primeiro público deles. Entendeu? Total. De vocês. Então, assim, é muito importante que algum feedback ele olhe no olho de alguém. Sabe? É claro que durante eles estão fazendo, a gente pede para não olhar, porque o olhar pode cruzar e pode... não é frescura deles. O olhar o branco do olho é muito forte. Eles procuram, e o olho que nem câmera, né? Ele vai puxando, ele puxa o olhar para aquilo. Então, mas quando eles estão no auge da brincadeira, meu... Kit, mas você é muito diferenciada, é isso. A gente fica aí olhando para você. Mas eu, em geral, é isso. Deu corta, eu vou direto pro primeiro AD, ou então quer entender, a gente quer entender se é por esse caminho. Sem dúvida. E se está fazendo de novo por uma intenção nossa. Exato. Eu sinto que projetos maiores, grandes, assim,
realmente não tem. Seria bom ter uma kit. Falando, cara, poxa, aí ficou bom. Porque normalmente é tipo. Um preparador. Valeu. Preparadores também. Então, Já começa também. Quando o preparador tá no set. Porque às vezes você prepara, chega na hora, mamãe, cadê? Não tem ninguém pra falar com você. E depende do preparador também. É mais uma parte. Porque uma coisa que todo mundo tem que entender é que preparador e diretor, assim como primeiro assistente e diretor, ninguém compete. Nós fazemos um trabalho muito diferente um do outro. Sim. Sabe? Então, e é um casamento, né? O diretor e o primeiro assistente. Assim, precisa ou dar certo, ou é melhor nem seguir. Porque você realmente vai passar meses vendo mais ele do que o seu gato, né? Agora, Kit, um assunto que pode mudar também a qualidade do trabalho, enfim, que a gente está conversando nas últimas semanas, que é a escala 6x1, que atinge tantos profissionais, inclusive nós, a galera do audiovisual, que é trabalhar 6 vezes por semana e folgar 1. E o que uma mudança pode trazer na qualidade desse projeto final, você que está diretamente em contato com a equipe, que você deve sentir esse cansaço das pessoas, e às vezes a figurinista tem um dia para fazer a compra do mercado, para cuidar do filho, para pagar a conta no banco. Todo mundo, é só um exemplo. Mas dando valor às mulheres, né? Fazem tudo. Exato. Estou pensando nesse sentido. Eu, como mãe, penso que é muito mais... Eu acho o seguinte, a gente já tem trabalhado 5-2 há muito tempo. Existe um outro longa com um orçamento menor, que às vezes você está muito longe, que eles pedem para fazer 6-1. Mas mesmo assim a gente não está mais aceitando. É tudo 5-2. E mesmo 6-1, quando a gente está longe, precisa passar 2 semanas, não tem dinheiro, a gente conversa com a produção e faz 4-1. Entendeu? Para pelo menos diminuir a carga. Ou faz 4-1 e 5-2, ou você vai brincando. Mas é legal regulamentar, né? Não tenho dúvida que tem que ser 5-2 e que a gente tem que diminuir a carga horária que está de 12 horas, que isso é muito pesado. Então você fica só vivendo aquilo, por mais que eu como capricorniana, workaholic, goste, não é bom para a saúde mental. Nem todo mundo é Capricórnio. Nem todo mundo é Capricórnio e nem todo Capricórnio também... E Capricórnio também tem que se ligar que é isso. 2, menos de 12 horas e vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso. É bem importante. Só que assim, você sabe como é dentro do set as coisas têm que acontecer rápido, porque cada diária é um dinheiro absurdo. Né? Então não dá para atrasar, porque senão todo mundo tem hora extra, uma loucura. Você acha que se manter 5x2, como vai ser os orçamentos dos filmes? Assim? Teria que aumentar, né? Todos os streams já estão sendo 5x2. Entendi. Todos, né? Já tá. Praticamente todos os longas também. Agora, mas é legal oficializar, porque quem vem com as sugestões diferentes... É assim que tem que você é baseado na lei, você está protegido. Mas é que isso é tão básico, né? A gente está lutando por coisas que, puxa vida, já deveriam ser. Já deveriam ser, né? Então, 5-2 é muito básico, menos de 12 horas é muito básico. É que é muito para que você possa ter saúde mental, para que você possa olhar para sua família, para que você possa olhar para seus amigos, para que você possa dormir e para que você possa até também ser produtivo para o próprio filme. Claro, é sobre isso, né? Eu queria falar com você sobre... Assim, você trabalha muito, né? Você tem um projeto atrás do outro. A realidade dos atores, que acho que você deve saber, que é 99% desempregado, 1% empregado. Sim. Uma coisa que a gente gostaria muito, assim, é que existisse mais injeção de dinheiro no mercado audiovisual, que existissem mais projetos. Sim. Porque sem projetos, mais atores desempregados, poucos projetos, os mesmos atores empregados sempre. Sim. O que você pensa sobre próximo ano ou daqui 2 anos? Como você vê o mercado audiovisual? Algumas pessoas falaram pra gente, diretoras de elenco, outros diretores, falaram que tá tudo meio parado, que tá difícil. Esse ano muita gente falou isso. Eu tive a sorte de emendar o Homem com H com o Psica e acabei ficando aí. Mas o mercado ele estava realmente estranho. Eu acho que tem que melhorar as leis de incentivo mesmo, né? E conscientizar o mundo que as leis de incentivo elas não são o governo dando dinheiro, nos ajudando no patrocínio, como a Lei Rouanet, tão criticada sem saber, sem entenderem, né? Às vezes não gostam de um filme sem ver, né? Então,
as pessoas precisam estudar um pouquinho mais, mas sem dúvida que o governo precisa, assim como está todo mundo escrevendo muitas cartas para o Ministério da Cultura, eu acho que é isso mesmo. Tem que incentivar. Os streamings estão aí, os streamings fazem um tipo de arte, Sim. E eu acho que para que a gente tenha um pouquinho mais de aberturas para o próprio cinema, para os longa-metragens, precisa de incentivos. Porque assim, o que eu sinto falta, eu sinto que quando tem o dinheiro, tantos streamings, eu entendo, mas vai sempre para os diretores já consagrados, ou os produtores executivos consagrados, e aí vem o ator consagrado, e aí vem... E aí, quando você vai, tipo, numa mostra de São Paulo, que você vê, ou, né, do Rio, e você vê alguns filmes independentes ali que fizeram com pouco dinheiro, mas conseguiram entrar no festival, então você fala, caramba, quando você fez esse filme? Cara, esses dias eu conversei com o diretor, ele falou, eu fiz meu filme com 800 mil. O longo inteiro. Tipo assim, na PQP. E ele falou assim, foi foda. Foi todo mundo meio que entrando na parceria. Que pra quem não sabe, é um orçamento baixo. Pra quem não sabe, é um orçamento muito baixo para fazer um filme. Faz longa com 10 mil. Mas é que é o seguinte, o que eu penso sobre isso? A qualidade, ela, independente, pode ser um filme incrível deles, né? Jamais vou questionar quem faz filme barato, jamais. Mas o que acontece? Para você fazer um filme, o valor de produção tem que estar na tela. Porque senão você perde um tempo também. E ele precisa estar, e o tempo das pessoas estudarem, precisam estar. Você precisa estudar. Você não pega uma câmera e sai solando. Sim. Né? Quem já fez isso já mandou muito bem, uma ideia na cabeça, uma câmera, sabe? Mas é um outro cinema, é um outro momento, é um cinema político, delícia, num certo momento da vida. O que acontece? Quando a diferença de orçamentos, ela implica diretamente, primeiro, eu entendo o que você está falando sobre chamar as pessoas. Eu acho que está faltando, obviamente, uma abertura na cabeça de todos os mentores, produtores de todos os lugares, claro. Eu acho que tem melhorado. A inclusão é uma coisa que a gente tem feito muito, né, com mulheres. Agora no Psique a gente tinha um homem só, todas mulheres no nosso time. A gente quis fazer dessa forma, né? A gente tinha um AD menino e um assistente menino. Com sensibilidades absurdas. A gente quis fazer dessa forma. No som colocamos uma mulher para poder entrar no camarim. Então, assim, fazendo... As coisas estão mudando desde 2016, com tudo isso que a gente vem... Nós, como artistas, estamos impregnando. Mas, outro dia um amigo meu veio falar assim, cara, eu tô com um longa de baixo orçamento e tô com uma série aqui me chamando. Eu falei, que bom, você tá com 2 propostas incríveis, 2 trabalhos incríveis, com 2 potências. Aí ele falou, me ajuda a pensar. Aí eu fiquei provocando ele com todos os pensamentos que poderiam acontecer. E assim, ele falou assim, cara, eu tenho esse longa que tá com esse dinheiro, que não é pouco. Mas se entrar um pouco mais de dinheiro, eu vou ter uma estrutura de equipe muito melhor. Claro, ele é o cara que fecha equipe. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você faz com... É natural. Cinema é uma coisa cara. Série é uma coisa cara. Se você fizer com menos dinheiro, você vai ter equipes com menos experiência, não menos talentosas, não é isso. Mas que talvez você não possa montar o seu time, para também não colocar na palavra privilégio. Porque não é sobre o privilégio. Porque todo mundo tem gente fazendo cinema com pouca grana, mas assim, você precisa de um mínimo mesmo para que as coisas aconteçam. Não é uma brincadeira. Porque quando você vai... Eu morei 5 meses agora no Pará. Eu já tinha morado com Humanas 3 meses no Pará. O filme da Eliane Café, o Sol do Meio-Dia, eu morei 5 meses no Pará. Tô falando só de Pará, hein? Olha. Aí no Serra Pelada, tiveram 2 etapas do Serra. Eu devo ter ficado 4 meses no Pará. Quer dizer, só de Pará eu tenho quase 2 anos. Aí eu fiz a Festa da Menina Morta, que eu fiquei 3 meses e meio perto da Venezuela. Aí o filme da minha vida, a gente foi lá para o sul, ficamos entre filmagem e pré-produção, quase 3 meses. Aí a gente foi, sabe, o filme do Guilherme Weber, a gente foi para Paraíba. O do René foi para Alagoas. Então, tem uma hora que, assim, não é barato trazer as equipes, mesmo que elas sejam de lá. Às vezes, por exemplo, você está numa cidade que ainda não formou um técnico de som. Claro. Você não tem como
como trazer de lá, né? A gente dá total, eu mesma, nós mesmos no Psica, a gente trouxe Equipe local? Equipe local. E bancamos a equipe local. Sabe, trouxemos uma menina de Pernambuco, já que era um filme fora, quase faz, você vai ter que comprar passagem igual. É um processo de formação, né? Sim, claro, e a gente tem cuidado muito disso, sabe? Então, e lá, fazendo uma parte, eu sempre, quando vou nos lugares, eu também vou para as comunidades e tento trocar um pouco o que eu posso, e assim a vida segue, mas 800 mil, não falando em grana, porque 800 mil, claro, é muita grana, mas hoje, para você fazer todos os processos do cinema para acontecer, é dinheiro a mais. Pode fazer? Pode. Eu provavelmente um dia alguém vai falar assim, vamos nessa? Eu vou falar, vamos nessa. Se for honesta a combinação, sabe? Se for todo mundo na mesma brincadeira, se não tiver, sabe? Se tiver todo mundo no mesmo lugar, quantas vezes a gente não faz todos os técnicos ganharem a mesma coisa? Quantas vezes? Entendeu? É isso, é só... A minha pergunta tem a ver com isso. Na nossa vida de atuação, acontece muito, né? Lei de Murphy, a gente fica sem trabalho, e de repente aparecem 3 trabalhos na mesma época. Isso acontece com nós todos. Você é uma pessoa que está emendando um trabalho no outro já tem algum tempo. Quando acontece, por exemplo, sei lá, você tem, sei lá, um diretor da vida que você fechou um contrato ou você fechou já palavrou com alguém, aí de repente o diretor da vida chega e fala assim, vamos, e a data bate. Como que você atua, assim, artisticamente? Você abre mão de uma coisa para ir para trabalhar com a pessoa que você mais acredita? Ou quem assinou o contrato primeiro é isso e não discute? O que eu faço, eu jogo super aberto e eu vou ser muito leal, independente do para que caminhos a gente vá. Então, assim, acontece muito. Imagina. Né? Assim, o meu ano que vem, ele tá inteiro armado. Só que às vezes todos os projetos vão para o mesmo lugar e eu faço um só. Não que não aconteça outras coisas, não é isso. É que deslocam, né, as datas. Deslocam as datas, porque as produtoras têm outros filmes, outras prioridades. Às vezes tem um ator que vai fazer um outro trabalho e que tem que esperar esse ator, tem que ser esse ator. Então, eu jogo aberto, eu recebo as datas, eu leio o roteiro e eu vou entendendo as datas e vou administrando. Mas a partir do momento que eu vou para um caminho, eu vou para um caminho. Tá escolhido. Tá escolhido, claro. Mas nunca aconteceu de uma outra proposta chegar e você... Aconteceu uma vez, mas tinha um filme que é um dos grandes parceiros da minha vida, para acontecer. Sim. E o outro que era um documentário, que não é a minha praia direto. E aí, assim, no mesmo dia que eu fui conversar, eu recebi o telefonema desse. Aí eu joguei aberto com esse diretor, ele ficou chateado, muito meu amigo, ficou chateado, mas era assim, tipo, cara, eu vou ser melhor ali do que aqui, sabe? E esse filme já estava acontecendo há um tempo, e agora eles puxaram, eu joguei muito aberto, mas foi só essa vez. E o resto, é uma grande administração mesmo. Kit, passa muito por isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava vendo o Jorge Furtado falar que está cada vez mais difícil escrever histórias para pessoas tão distraídas. E eu imagino que também esteja cada vez mais difícil trabalhar com pessoas tão distraídas, né? Você pegou essa transição, né, do celular, rede social. Peguei celular no set, todas as equipes falando e não sei o que lá. Como é que se sente essa transição? Para onde a gente pode ir? O que isso impacta num dia de gravação, num set de filmagem? Você tem uma política de, ninguém leva o celular para o set. Como que é? Eu acho que é antes isso. Eu acho que as pessoas, elas não estão sonhando, o que é muito duro, sabe? O que é muito duro. E assim, quando você sonha, é tão difícil fazer audiovisual, né? Então, quando você tá num set, cara, sei lá, eu realmente agradeço, acho sagrado, acho potente, nossa, eu acho incrível. Então, eu comemoro. O que eu sinto, e não é por culpa não são profissionais piores de jeito nenhum, mas eu sinto que as pessoas, elas estão com a facilidade de um botão só, né? Que tudo está na palma da mão, então nada entra, né? Como a neurociência, ela diz, né? Quando você escreve uma coisa com teclas, você não tem como registrar, porque são teclas para sua mente. Quando você escreve o A,
quando você escreve o B, a neurociência lá entra. Por isso que eu escrevo bastante, mesmo que seja hoje no iPad, mas eu escrevo e isso entra na minha memória e nunca mais volto para os meus notes. O que eu sinto que falta é sonho, que essa é a diferença desse monte de celular na mão, né? Assim, todo mundo gosta do celular. Eu amo saber as notícias, eu amo estar inteirado, eu amo estar na conexão. Mas quando você está com pessoas, as pessoas precisam ser principais. Não dá para você botar... A gente está muito distraído, né? Eu li uma coisa do Karnal. O Karnal escreveu um livro e ele diz assim que a juventude de hoje, em relação ao celular, que eles ficam super felizes um celular do lado do outro, porque isso já faz parte. Então, eles não se chocam, a gente se choca mais. Fala, cara, baixa o celular aí, cara, estamos aqui. Né? Eu fico puta se eu tô falando com alguém, a pessoa tá mexendo no telefone. Não, eu acho até botar na mesa um bocado estranho. Se não for para trabalhar, acho estranho, mas, enfim, isso é um outro assunto. Agora, por exemplo, a neurociência, né? A neurociência fala que o computador você escreve no computador e as palavras, né? Escreveu amor. O amor é através de tecla. O A, M, o O e o R, eles não vão ser conhecidos pelo seu cérebro. Mas quando você escreve o A, o M, o O e o R, você capta o que você está escrevendo. Sim. Por isso que muitas vezes eu escrevo, mesmo no iPad hoje, eu escrevo e nunca mais volto no Notes, nunca mais. Os meus cadernos eu vou virando a página, não tem nada que eu vá checar, porque ele vai entrando. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você usar essa tecnologia fabulosa para o seu bem, caramba, tá massa. Tá massa. Agora, a distração, eu acho que não tá num set, acho que tá na vida, né? As pessoas vão jantar, você olha numa mesa ao lado e tem um casal, cada um com a sua brincadeira. Eu, quando pego o telefone numa mesa, eu boto no meio e falo assim, olha o que eu tô vendo, só um minutinho, mas eu boto para que haja uma interação, compartilhar, sei lá. Então, eu acho que o que falta é sonho, porque você tá num set de filmagem, contando uma história, que é uma das coisas mais importantes do mundo, como diz o Krenak, né? É uma das, né? Como diz o Yanomami, A Queda do Céu. É uma das coisas, é um dos pilares do mundo você contar uma história. Se você não tá entendendo que você tá contando uma história, mano, sinto muito. Isso que você falou a Ana deve concordar com a gente, que ela trabalha com preparação também, né? Um ator, eu escrevo meu roteiro milhões de vezes e vou escrever a Ana de teatro também. Sim, total. E complemento de raciocínio daquele personagem, né? Claro. E num set, um celular é uma coisa que me dispersa muito. Dispersa o estado do personagem que eu tenho que estar. Porque a partir do momento que eu pego o celular, sou eu, Nicole, falando com meu marido, não sei o que e tal, eu me distancio do que eu tô para fazer ali. Né? Uma vez eu fui visitar um set e um ator, que é um cara que eu gosto bastante. Mas é um ator que não é de teatro e não é de cinema. E não acho a televisão menor, não. De jeito nenhum, mas nenhum. Mas a rapidez do folhetim, ela te deixa um pouquinho mais leve. Né? As profundezas de uma história de um longa, de uma peça de teatro, você vai para outro lugar. Né? Mas era assim, ó. Isso eu vi, não era meu set. Mas era assim, ó. Prepara, ele botava escondido no bolso, atuava e voltava no corpo. E aí, assim, isso me fez pensar muito, assim, normalmente eu falo, quer que eu guarde? Normalmente eles dão pra gente para guardar. Sim, normalmente o assistente que acaba segurando o próprio. Tem gente que ficou viciado, né? Tem uma coisa de... Não, amiga, mas é que eu já atuei... tem uma galera de TV, como você grava 20 cenas por dia, 30... E não tem uma profundidade. Não é que nem em cinema que você vai gravar, às vezes, 2 cenas ou uma série. Eu gravava 4 cenas por dia. Era 2 de manhã, 2 da tarde, acabou. Lá, são 20 cenas, são 30 cenas. E uma novela dura 10 meses, né? Mas eles estavam fazendo cinema e dos bons. Mas é porque mas vem de outra escola. Dúvida, claro. Você traz a escola. Não, e também não quero julgar. Pelo amor de Deus. A gente está aqui só para dizer que eu acho que é sobre sonho. Ou seja, é uma questão. Pelo menos é uma questão. Claro que é uma questão. Tem que pensar, né? Hoje em dia, os streamings pedem para ninguém fotografar, né? Você é proibido de fotografar. Só é permitido você fotografar o que não mostra cenário, o que não mostra figurino. E eu acho um respeito à história que você está contando, né? Puxa vida, não... Você vai contar antes no seu Instagram o que está fazendo.
O que as pessoas falam às vezes é tipo assim, tira uma foto para quando for lançar o filme, Isso eu faço. você ter um conteúdo para falar, olha como foi legal, claro, Não, isso eu faço, principalmente caracterização, que as minhas são sempre, eu tô inteira arrebentada, ou... Aí eu gosto de, eu gosto de fazer para depois mostrar o backstage, que eu acho interessantíssimo, eu sempre gostei de ver isso. super frio. É incrível. Bom, Kitty, minha pergunta é a seguinte, dos diretores com quem você já trabalhou, diretores, diretoras, quais que você sente que são que mais assim conseguem acessar um ator na hora da ação, não só em relação à preparação, mas principalmente no set, que você sente que rendem as melhores interpretações, aquelas inesquecíveis? Cara, assim, todos eles ou têm uma paixão ou um fetiche pelo ator, Boa. né? Tem os que têm os dois, tem os que colocam o ator num lugar estranhamente inalcançável, que eu acho que o ator não curte isso, porque eu acho que ele quer saber o que ele precisa fazer, né? Claro, claro. Posso citar alguns diretores que são apaixonados por atores, né? E a maioria Bom, o Matheus Nachergali, quando eu fiz A Festa da Menina Morta, além dele ser um grande ator, ele é um excelente diretor, porque ele é um artista, na verdade, né? Ele é para além do ator. Ele é um gênio. Mesma coisa o Selton. O Selton é muito diferente do Matheus, mas também não aguentou ficar só atuando, né? Que é a grande paixão. A gente precisou também estar fazendo, porque tem muito a dizer, né? Eu fiz o Palhaço, o filme da minha vida com o Selton. O Selton também adora atores, tem um estilo totalmente diferente do Matheus. Ambos incríveis, gostam do ator, sabem da importância. O Selton é um cara muito do cinema, né? Um cara muito do audiovisual. O Matheus é um pouco de tudo, porque como ele vem muito do teatro, então ele tem, por exemplo, a gente estava com Daniel de Oliveira, Juliano Casarré, a Cássia, muitos atores de lá, e atores que foram fundo. A gente fez butô lá, imagina, o Matheus propôs um butô lindo nos ensaios. Maravilhoso. O Selton tem um jeito diferente de ensaio, mas todos eles são muito apaixonados. Guilherme Weber, que é um cara de teatro. Então, mas engraçado, você citou três atores. Mas eu quis citar, eu pensei nisso. Sim. Eu pensei nisso. Porque tem uma lenda entre atores que diretores têm medo de ator. Depende do diretor. Acho possível também. Não quero responder por isso, porque, enfim, como eu sou muito próximo, posso dizer um monte de coisa que eu acho. Sim. Mas o que eu sinto é que muitos deles gostam muito de trabalhar também a imagem. Sim. Né? Eles veem a mise-en-scène como um todo e não só o ator. Claro. O Giorgetti é finíssimo com o ator. Sabe dizer exatamente o que quer sem dar nenhum exemplo, sabe? O Guel tem um jeito de brincar, que ele já pensa na montagem, né? Um cara que prefere a montagem do que o set. Então ele já sabe exatamente o que ele quer. Então ele às vezes fala assim, foi ótimo, próximo. Todo mundo fala, cara, mas não dar mais um, não, eu quero aqui. Então cada um do seu jeito, né? Sim. Eu vi uma cena linda, você no filme do Guel agora. No Grande Sertão. Exato. Onde você tá ali no último segundo antes dos atores começarem a gravar e você falou, agora a gente vai fazer arte. Agora a gente vai fazer arte. Meu, o olho, assim, é como muda, né? O olho deles, assim. Então vamos, então dá um... O ator gosta de sentir isso, tipo, o ator... Demais. É por isso que a gente ama o teatro também, o ator gosta dessa família. E tá todo mundo junto, torcendo junto. É mítico. Não, super. Eu super sou a favor disso e faço toda a entrada deles ser um pouco assim, mesmo que às vezes eu não possa participar o set, porque o set às vezes está numa outra sintonia para se conectar em seguida. Porque tem isso também, as conexões elas vão também se ligando como uma grande engrenagem, né? Mas assim, citei 3 atores, porque são pessoas que entendem muito o ator, então sabem falar com muita propriedade. Mas nossa, o Giorgetti, incrível. Cada um tem a sua particularidade. Eu poderia citar, acho que quase todos eles, né? Então vamos comprometer aqui, Kitty, agora, para finalizar.
o nosso papo, que foi incrível. Eu queria que você me falasse um filme ou uma série que você participou que, assim, é do seu coração. Pode ser em termos de estética, de roteiro, de equipe. O que você falou, caralho, eu faço parte disso aqui. Sabe? Cara, pode ser que pareça um pouco político. E talvez seja um pouco. Mas, assim, essas histórias que eu conto são poucas as vezes que eu falei, puxa. Mas, em geral, todas elas, assim, porque existe uma coisa também da equipe, né? A equipe também é uma coisa muito potente. E, né, por exemplo, agora no Homem com H, o Azul, que é o fotógrafo, o Thales Junqueira, que é o diretor de arte, o Esmir e eu, a gente fala todos os dias falando o quanto a gente se ama, o quanto foi importante aquele projeto, um projeto riquíssimo, falando de um artista do tamanho do Ney Matogrosso, Sim. vivo, que esteve com a gente no set, que se emocionou com a gente fazendo a história dele, que é referência mundial, que é um dos artistas mais fabulosos do mundo. E reverenciar esse cara vivo, né? Mas assim, eu estava agora lá no Psica, contando a história de tráfico de mulheres com o Fernando Meirelles e com o Kiko Meirelles. Que delícia, né? O Celta é um grande parceiro, o Palhaço e o Filme da Minha Vida são filmes importantíssimos. O Palhaço é muito importante num certo turning point da minha vida. A Festa da Menina Morta está num lugar totalmente ermo, com uma equipe bem pequena. Também é uma delícia poder estar contando. O Narrador de Javé, o filme da Lili Café. Nossa, Lili é uma gênia. Lili é uma gênia que adora ator, que adora contar história, que adora dramaturgia. Tem uma loucura que eu amo. Eu acho ela uma das grandes mulheres, e entre mulheres e homens, de pessoas que sabem o que querem, sabe? Sei lá, O Sol do Meio-Dia é Dostoiévski puro, sabe? Ela é realmente uma gênia. Eu tenho muitos corações humanas, que a gente agora acabou de ganhar a Veneza, né, no Giornata degli Autori. Tem um carinho gigante. A Mariana Brennan, ela me convidou em 2006, quando eu estava no set A Festa da Menina Morta. Ela lá falou assim, ela gostou de como eu tratava a equipe, como era a minha doçura né? E a força, que ela também é uma das pessoas que falou sobre isso. E ela falou, cara, se eu um dia fizer um filme, você faz comigo? Eu falei, faço. Isso em 2006. 2006. Ela voltou a falar comigo em 2017. E a gente filmou só em 2022. Então, essas coisas, né? Veio com um roteiro incrível. As coisas têm seu tempo. Claro. O Luiz Fernando Carvalho, um cara que adora ator. E é um artista do tamanho do mundo, né? Tem um jeito também nas salas de ensaio dele que é muito sagrado. Existem velas que a gente acende todos os dias, né? Os atores, todos um ritual, e tem música, e tem voz, e tem... Meu Deus, assim, trabalha tudo, sabe? Então, nossa, bom demais. É bom demais, é bom demais. Né? Tem a Paixão Segundo GH, que é o livro que a gente falou, que a Melina Delboni fez o processo da gente de trabalho, né? É um processo muito único, é um processo que ele falou assim, eu não quero que esteja assistente. Eu falei, mas eu preciso. Ele falou, mas eu não quero. Eu falei, então tá. Então, na hora que eu vou soltar um plano de filmagem para a equipe saber o que a gente vai filmar, você vai ficar do meu lado até eu soltar. Ele falou, tá, e ele ficou todos os dias. Sabe, ficou lá 2 horas depois. Eu tinha um esquema também da produção me ajudar. Ele falou, não serve para nada, uma ordem do dia, né? Porque eu falei, quando eu estou fazendo a ordem do dia, ele tem todo um pensamento, não serve para nada. Eu falei, não serve para nada, mas a gente não serve para nada num contexto, Luiz, pelo amor de Deus, você vai ficar comigo fazendo. Ele ficava fazendo a ordem do dia, e pensando no plano comigo. Até porque você fazer Clarice Lispector, que é muito profundo, fazer A Paixão Segundo GH, como é que você faz isso? Ele deu o livro pra gente e falou assim, a gente vai filmar isso. Como é que se filma A Vida Se Me É? Você não filma A Vida Se Me É. Como é que você vai traduzir? E a gente fez um filme incrível. A Maria Fernanda olha esse livro absurda. Incrível. A Maria Fernanda Cândido está absurda, mergulhou. Puta coragem de todos nós em entrar num projeto como esse. Como você vai fazer? Como você vai fazer isso acontecer? Processos e processos. Ele pôde também, com a pandemia, poder
ter tempo para montar. E é um filme, assim, é muito fino, sabe? Quando eu falo não é para poucos, pelo amor de Deus, nenhum preconceito em nada. Mas, assim, é Clarice Lispector, é uma parada pesada. Né? Mesmo assim, o Grande Sertão, que a gente também fez, né? Mas ele foi adaptado pelo Jorge Furtado. Claro. Eu achei uma coisa também muito importante para a gente só pontuar aqui, que eu acho que o país é um país que lê muito pouco e acho que isso reflete um pouco nos nossos roteiros. E eu acho que tanto o set quanto a montagem voam. Eu acho que a gente tem ideias incríveis, roteiristas fabulosos, mas é um país que, como cultura, né? Daí todo mundo pergunta por que a Argentina faz roteiros tão bons e eles são nossos vizinhos? Bom, eles são super politizados, é um dos lugares que mais tem livraria no mundo, é o quinto lugar. É o quinto lugar em livrarias no mundo. E os teatros da Corrientes. Então, assim, eu acho que faz parte um pouco também. Você precisa ler para fazer cinema. Não adianta você achar que vai chegar lá como ator ou como diretor, ou achar que vai fazer um filme barato com todo mundo, sem criticar os filmes baratos. Sim, claro. Porque filme barato é uma coisa, filme com baixo orçamento é uma coisa. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que fazer o seu melhor dentro daquela brincadeira. Sim. E saber que você tem uma equipe que você vai precisar cuidar. Que você confia. Enfim. E aí esse livro é muito bacana, porque mostra assim, com detalhes, toda a criação e como a gente fez, e dúvidas. Saiu agora, né, Kitty? Saiu agora, eu acho que foi em abril que saiu. Ai, que Uma última coisa, você vai fazer um curso agora, né? Sobre assistente de direção. Eu conto como o filme sai do papel e vai para a tela. No barco, Nossa, no barco, São Paulo. chama Sonhar o Invisível, é presencial, depois de muito tempo, em São Paulo. Já está quase acabando as vagas. Ueba. Quase acabando. Demais. E a gente vai ficar na torcida de uma oficina para atores. Estou pensando nisso, porque a ideia é boa mesmo. Ou de repente você e a Ana fazerem um curso. De repente. Isso é bacana. A Ana não pensou nisso, mas é bem bacana. É uma coisa meio híbrida, assim, as duas. Pode ser mesmo. Tem razão. Ótima ideia. Muito legal. Quer deixar suas redes aqui, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, você Meu Instagram é Kitfel, KITYFEO, simples. Tá lá aberto para ser. Kit, é um prazer ter você aqui. Foi uma honra. Muito obrigada. Você falou coisas. Uma aula. Depois eu vou assistir de novo para internalizar foi uma aula de cinema. Muito obrigado. Espero que a gente possa algum dia estar com você no set também. Tomara. Tenho certeza que iremos nos ver. Tenho certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Incrível o programa de vocês. Brava. Muito inteligente, muito bacana. Parabéns. Dar voz às mulheres que fazem cinema sempre. Brasil. É isso. Gente, até a próxima. Até. Beijo. Beijo.